Texto baseado no livro Service Games: A Ascensão e Queda da Sega, de Sam Petos e David Munoz. Editora BabelCube. Lido por Text to Speech do Google Cloud para o canal História dos Videogames Broadcasting. Alguns sistemas de videogame têm seu sucesso decretado graças à sua chegada no tempo certo. É como se um videogame estivesse na hora certa e no lugar certo. Isso fica bem evidente em casos como o NES, o Nintendo 8-bits e do Sony PlayStation. Já outros têm seu fracasso decretado por chegar atrasado na cena dos videogames. No caso do Sega CD, o motivo do seu infortúnio foi exatamente o contrário. Sua chegada cedo demais acabou por inviabilizar seu sucesso. Como uma tecnologia ainda em desenvolvimento, os CD-ROMs ainda tinham muito a entregar. Mas naquele momento, os CD-ROMs estavam se enveredando por um caminho que poucos frutos lhe renderia. Não que esse seja o único motivo do fracasso do Add-on, fracasso resultante da soma de erros por parte da Sega, em conjunto com o fator tempo. Mas longe de ser um sistema ruim, e com muito potencial, o Sega CD até poderia ter vivenciado dias melhores. A partir de agora vamos ver como tudo aconteceu. Um console cedo demais, o Sega CD. Esta é a história de um notável hardware de videogame que, não por sua culpa, acabou sendo uma mera nota de rodapé na história dos videogames. Há muito tempo alvo de piadas e comentários maldosos, mesmo assim ele foi um belo feito de engenharia da época, e ajudou a pavimentar o caminho para os consoles que temos hoje. Caro e menosprezado, com vastos recursos de armazenamento à sua disposição, mas uma seleção de jogos muito pequena, e dentre estes, poucos que realmente tiravam proveito do sistema, ele foi relegado ao status de cult entre alguns poucos fãs dedicados. Muitas vezes difamado e desprezado abertamente, seu legado continua, algo que nem mesmo seus críticos mais virulentos podem tirar dele. Planejando à frente. Em 1990, havia ficado óbvio para os executivos da Sega que o Mega Drive não ia deixar marcas nos lucros da concorrência. A Nintendo dominava o mercado japonês com seu antigo Famicom e o novo Super Famicom. Algo tinha que ser feito para reviver as vendas do Mega Drive, que estavam decaindo, mas o quê? A resposta parecia estar em uma nova tecnologia que havia acabado de ser incorporada ao mercado de computadores pessoais na forma dos primeiros drives de CD-ROMs. Derivados da tecnologia de áudio Compact Disc, CD, da Sony Philips, os donos de PCS foram apresentados a uma mídia capaz de armazenar mais de 500 megabytes de dados. Isso foi em uma época em que o disco rígido médio de um PC doméstico podia armazenar cerca de 200 megabytes. As implicações eram enormes, e a chegada dos CD-ROMs é apenas um de muitos fatores que ajudaram a criar o que hoje é chamado por alguns de revolução da multimídia. Isso não passou despercebido pelas empresas de videogames. Nos anos 1980, a tecnologia dos laserdiscs já havia agraciado os fliperamas. Dragon's Lair, de Don Bluth, e diversas cópias dele tiveram sucesso considerável com o público. Embora essas máquinas antigas fossem desajeitadas e difíceis de manter, a tecnologia dos CD-ROMs parecia prometer a chegada de uma mídia capaz de armazenar software que se aproximaria de uma experiência cinematográfica. Com o uso de novos codecs de compressão de multimídia, sendo desenvolvidos tão rápido quanto a indústria podia, as empresas de videogames podiam agora encher um CD-ROMs com gráficos e som com qualidade de cinema, algo que os jogadores vinham exigindo há anos. A Sega estava ciente dessas e de outras tendências que estavam se desenvolvendo, e com sua característica disposição de testar novas tecnologias em campo antes da concorrência, ela mergulhou de cabeça. E assim começou o planejamento de um sistema de videogame baseado em CD-ROMs, que seria construído sobre a tecnologia já existente do Mega Drive para proporcionar o tipo de novas experiências que a revolução da multimídia parecia exigir. Deve ser mencionado, com justiça, que a Sega não foi o primeiro fabricante de consoles a considerar o conceito. A NEC foi a primeira a empregar tecnologia de CD-ROMs em um sistema de videogame com o PC Engine CD,
também chamado Turbo Duo e Turbo CD. O PC Engine estava vendendo muito bem no Japão na época, bem o bastante para ser uma ameaça direta ao Mega Drive. Embora o Turbo Duo nunca tenha sido o concorrente internacional que a Sega do Japão esperava que fosse, sua própria existência era um fator importante nos planos da Sega. O inimigo real, a Nintendo, também estaria considerando um acessório com CD-ROMs para o Super NES. Dizia-se que esse projeto estava sendo feito com parceria com ninguém menos do que a Sony, com o nome provisório de PlayStation. Como sempre, seria a Sega que daria o maior mergulho nessa nova fronteira. Como é frequentemente o caso, aqueles que apostam mais muitas vezes pagam o maior preço. Construindo o sistema. Você deve lembrar que este foi o começo da mídia ótica em termos de experiência de videogames, e nenhum de nós sabia o que estávamos fazendo. Quero dizer, foi um experimento, uma grande experiência de aprendizado. Tom Kalinske em 2006. A tecnologia de CD-ROMs era considerada pela Sega do Japão um dos maiores experimentos da empresa em tecnologia de consoles. Tão importante, de fato, a ponto de adiar o desenvolvimento dos seus sistemas de 32 bits, Mars e Júpiter. O conceito parecia bastante simples, combinar o hardware já existente do Mega Drive a um drive de CD-ROMs. Na verdade, isso se mostrou mais difícil do que parecia, especialmente depois que os projetistas decidiram adicionar alguns extras para compensar os pontos fracos do Mega Drive. O novo sistema teria que poder competir nos seus próprios termos no que tocava aos gráficos e som, o que exigia estender as capacidades do Mega Drive além da adição do drive de CD-ROMs. Ele também teria que entregar jogos em CD-ROMs que fossem pelo menos tão bons quanto os do console em CD-ROMs da NEC, se não melhores. O resultado foi um sistema completamente novo que, embora baseado em uma tecnologia mais antiga, acabaria funcionando de modo muito diferente do que seu célebre antecessor. Então, que outras melhorias foram feitas durante a criação do Mega CD, e como elas poderiam competir tanto com o PC Engine CD e o Super NES? 5 itens vêm à mente imediatamente: armazenamento de dados maior, rotação de 2 eixos de sprites, escalonamento de gráficos ultra suave, uso padrão de trilhas sonoras baseadas em CD, e suporte para Full Motion Video, FMV. Os títulos para Sega CD poderiam, em teoria, ter 150 vezes mais dados do que seus ancestrais baseados em cartuchos. A rotação e escalonamento eram recursos padrão do SNES, então sua inclusão no Mega CD colocaria o console da Sega em pé de igualdade com seu concorrente. O suporte nativo a codecs FMV da Sega significava que o Sega CD seria capaz de fornecer títulos maiores e graficamente mais impressionantes do que o SNES jamais poderia. Quando tudo terminou, as especificações de sistema finais do Mega CD eram bastante impressionantes. A única grande desvantagem desse impressionante conjunto de hardware era o fato de que o Mega CD continuaria usando em grande parte a mesma paleta de cores e chip de áudio que um Genesis comum. A Sega decidiu ir em frente mesmo assim, acreditando que as outras vantagens do sistema compensariam essas duas falhas notáveis. Além disso, atualizá-las ou reconstruí-las aumentaria muito os custos. O Mega CD debutou oficialmente no Tokyo Toy Show de 1991. No papel, ele era o console de videogame mais avançado da época. Ele era superior ao PC Engine CD da NEC em todos os aspectos, e poderia certamente competir com o Super NES em pé de igualdade, em teoria, pelo menos. Verdade seja dita, o novo sistema da Sega antecipou a chegada do há muito adiado sistema CD32 da Amiga. Ele podia fazer praticamente tudo o que a Commodore estava anunciando que seu novo aparelho faria. Considere a mentalidade de um jogador de videogame típico entre 1991 e 92. A Sega, a empresa número 1 do mercado, está prestes a lançar um novo console comparável ao Amiga, o computador pessoal mais sofisticado da época. E melhor de tudo, ele usa CD-ROMs em vez de cartuchos. Imagine os jogos que poderiam ser criados com tanto poder de processamento e espaço de armazenamento. Pense nas possibilidades.
A SEGA sabia que tinha o que parecia ser outro Genesis nas mãos. Agora o que ela precisava fazer era vendê-lo. Na estrada para o sucesso. O Mega CD foi lançado no Japão em 1º de dezembro de 1991, por 49.800 ienes, ou $380. Menos de 100.000 Mega CDs foram vendidos durante o ano seguinte, um começo ruim para um matador de Super NES. Primeiro, muitos reclamaram, com razão, que o preço era alto demais para o que era uma unidade acessória. Segundo, os únicos jogos disponíveis no lançamento eram Heavy Nova e Solfeace, e nenhum deles tirava proveito das capacidades do sistema, além de funcionar como um tocador de música com qualidade de CD. De fato, Solfeace não era nada mais que um velho jogo do Mega Drive, chamado Soldeace, que havia recebido melhorias cosméticas na forma de uma trilha sonora em CD e algumas tentativas de cutscenes em anime. Novamente, a SEGA cometera o erro de lançar um novo sistema sem um aplicativo matador, para atrair compradores em potencial. Esse foi o mesmo erro que ela cometera com o Mega Drive. Felizmente, os proprietários do Mega CD não teriam que esperar tanto por um título de qualidade. Enquanto isso, a JVC ficara tão impressionada com o experimento da SEGA com um console em CD-ROMs quando elas trabalharam juntas no hardware, que licenciou a tecnologia para usá-la em um produto próprio, chamado de Wonder Mega, lançado no mercado japonês em abril de 1992. Essencialmente um Mega Drive e Mega CD em uma única unidade, ele fazia tudo que o combo Mega Drive, Mega CD fazia e um pouco mais. Ele também podia reproduzir CDs mais rápido, o que significava muito para os jogadores do Mega CD. Embora ele fosse apenas 15% mais rápido, cada milissegundo importava nos drives de CD de velocidade simples. Ele tinha tecnologia que enriquecia a reprodução de áudio de CDs e de cartuchos, além de 2 conexões adicionais ausentes no sistema da SEGA, uma saída para vídeo SVHS e uma para MIDI. Ele também tinha 2 entradas para microfone e uma tecla para efeitos de eco, ambas criadas apenas para uso em karaokê. Ele era compatível com múltiplos formatos de CD, incluindo um que o Mega CD não suportava, CD mais MIDI, e vinha com 2 discos, a biblioteca de jogos Wonder Mega Collection da própria JVC e um disco de karaokê. Tudo isso, mais um controle, um adaptador RF especial, e a fonte de alimentação por apenas 81.000 ienes, em torno de $600. Era muito dinheiro para um console tudo em um, mas ele certamente podia fazer muitas coisas. Dado o pequeno tamanho do mercado japonês, o sistema se saiu tão bem quanto se poderia esperar, e tanto a JVC quanto a SEGA fizeram planos para exportar o sistema para os Estados Unidos no outono seguinte. Sem dúvida, o produto que finalmente fez as pessoas notarem o Mega CD foi um software que se tornou uma lenda. Em 26 de junho de 1992, a Game Arts lançou discretamente um jogo chamado Lunar, The Silver Star, um RPG de fantasia para o Mega CD. Embora a versão final do produto não fosse o que seus criadores pretendiam, visto que cerca de 1/3 do jogo acabou sendo cortado para cumprir os prazos, ele tornou-se rapidamente um sucesso. Lunar foi o primeiro software bem-sucedido do Mega CD, vendendo toda a sua produção, mais de 100.000 cópias. A SEGA do Japão atribuiu as vendas dos consoles diretamente a Lunar, fazendo muitos desenvolvedores notarem o sistema, incluindo um importador de RPG japonês com o nome incomum de Working Designs. Vamos dar um passo atrás por um momento e examinar as preocupações da SEGA com o exterior. A SEGA do Japão ficou tão distraída com as possibilidades do seu experimento com CD-ROMs que não disse aos escritórios ocidentais da empresa o que exatamente estava fazendo. Ela deliberadamente manteve o projeto oculto das suas contrapartes americana e europeia até meados de 1991, finalmente enviado para a SEGA da América um protótipo deliberadamente aleijado no verão de 1991, não muito depois da estreia do sistema no Tokyo Toy Show.
Eles estavam preocupados com o que faríamos com ele e se deixaríamos algo vazar, lembra o antigo executivo da SEGA Michael Lathan. Era muito frustrante. Shinobu Toyoda, da SEGA, que trabalhava nos escritórios no Zewa na época, conseguiu fazer um dos sistemas funcionar, para que seus colegas americanos pudessem ver com que estavam lidando. Eles ficaram bastante impressionados com o que viram. A SEGA da América anunciou oficialmente o lançamento do Mega CD no lucrativo mercado americano em setembro de 1991, apenas 3 meses antes do lançamento japonês, e quase um ano inteiro antes que os americanos vissem o sistema. Por que tão cedo? A Nintendo havia acabado de lançar o Super NES para os ansiosos fãs americanos, um sistema especialmente criado para fazer tudo que o Genesis não podia. Independente de qual sistema era realmente superior, não há como negar o fato de que a reputação de excelência da Nintendo e sua grande e dedicada base de consumidores eram um problema sério para a SEGA. Afinal, ela estava então no processo de ultrapassar a Nintendo e se tornar a empresa de videogames número 1 nos Estados Unidos, e sabia que precisava fazer tudo o que pudesse para ficar à frente da Nintendo. A única coisa que a SEGA tinha pronta para combater o Super NES era o Mega CD, então a SEGA da América jogou o que via como seu trunfo. Sua atitude de que o Mega CD merecia ser tratado como um console foi recebida com humor pelos seus criadores japoneses. Não era um novo sistema, e essa sempre foi a confusão internamente, Lathan diria mais tarde. O pessoal interno acreditava que era um sistema totalmente novo, com novas capacidades. É claro que ele, e alguns outros que haviam realmente lidado com a SEGA do Japão conheciam a história verdadeira, mas poucos dos seus colegas ocidentais perceberam seu pequeno esquema. O Mega CD ainda seria lançado no país, mas a SEGA da América já estava começando a acreditar na sua própria publicidade. Eles começaram a fazer planos para lançar o Mega CD no Zewa no ano seguinte, e foram feitos acordos com uma nova desenvolvedora de software chamada Digital Pictures para começar a produzir títulos FMV para o novo sistema. A SEGA da América divulgou, oficialmente sua versão do Mega CD em maio de 1992, na Summer Consumer Electronics Show, CES, em Chicago, Illinois, 6 meses depois que o Mega CD foi lançado no Japão. O Sega CD, como foi chamado, tornaria o Genesis, o console do futuro, e seria lançado em novembro, embora a Sega tenha sugerido que ele pudesse estar disponível para os consumidores em outubro. Com preço de $300, o Sega CD era essencialmente idêntico à sua contraparte japonesa, exceto por mudanças cosméticas menores e pequenas mudanças nos menus de controle do CD. Ele tinha a trava de país, tornando assim impossível jogar jogos importados do Mega CD japonês. Todos os licenciados regulares da SEGA prometeram pelo menos um jogo para o novo sistema, incluindo a divisão de software da Sony Corporation. A Sony anunciou que a Imagesoft suportaria ativamente a nova plataforma da SEGA por algum tempo. Entretanto, ela estava nos estágios de planejamento do Drive PlayStation de CD-ROMs para o Super NES, e deixaria de suportar o Mega CD quando ele estivesse perto de ficar pronto. A Nintendo, insistindo que o Super NES PlayStation começaria a ser vendido até o final de 1993, já estava distribuindo kits de desenvolvimento para seus licenciados. A Sony via o Sega CD como uma oportunidade valiosa para obter experiência no desenvolvimento e venda de softwares para um sistema baseado em CD-ROMs, sem ter que gastar tanto quanto a Sega fizera. Comportamento estranho para um suposto apoiador do sistema, mas sendo ignorada ou negligenciada por praticamente todos na época, a atitude da Sony passou despercebida. Diversas possibilidades do que viria com o Sega CD foram discutidas na CES, incluindo os jogos. 3 jogos foram anunciados como possibilidades de vir com o aparelho: Sherlock Holmes, Consulting Detective da Icon, Sega Arcade Classics 10 em 1, e um terceiro, novíssimo CD multimídia, que a Sega estava desenvolvendo. E havia também o disco de música. A Sega anunciou que estava fazendo acordos com diversas das principais gravadoras para incluir um disco de música multimídia ou CD+G. Isso era um reflexo do plano de 2 vias da Sega para o desenvolvimento de softwares para CD.
uma para jogos regulares e outra consistindo de títulos multimídia. Mas e quanto aos jogos? Os mais inquisitivos perguntaram. Eles estão vindo, respondeu a SEGA da América. No topo da lista estava Joey Montana NFL Football, nenhuma surpresa, considerando a popularidade da franquia no Genesis. A versão para Sega CD de Batman Returns era anunciada como rodando 2 vezes a velocidade da versão para cartucho, com um novo nível com o Bati-Ski e níveis bônus adicionais. O primeiro RPG para o Sega CD também foi anunciado, Dark Wizard de Kenji Terada. Lunar não estava presente, mas não havia sido esquecido. Mesmo assim, a Working Designs estava em negociações para uma versão em inglês do jogo para o Sega CD, a ser lançada depois do lançamento do sistema. Outras ofertas mencionadas na CES incluíam Black Hole Assault, Doom, Panic, Rise of the Dragon, The Terminator e Wing Commander, além de relançamentos especiais de Instruments of Chaos, Fantasia e Star Trek: The Next Generation. Um título merece menção especial neste ponto, pois sua chegada iminente foi enfatizada na CES do verão de 1992. Sonic CD estava a caminho. O ouriço hiperativo da SEGA estava voltando às raízes, com Yuji Naka e o resto do Sonic Team trabalhando duro em um título digno do novo hardware da SEGA. O jogo prometia retornar à fórmula simples que havia tornado o Sonic original tão bem sucedido, incluindo algumas das complexidades e design de níveis que foram o destaque de Sonic 2. Nada de Tails dessa vez, a aventura seria puramente de Sonic, mas as possibilidades pareciam infinitas. Isso era uma boa notícia para os potenciais compradores do Sega CD, muitos dos quais eram fãs ardentes do Sonic, e que começaram a juntar o dinheiro necessário para o caro aparelho da Sega. Também era uma boa notícia para os diretores da Sega, que estavam contando com os lucros potenciais que um novo jogo do Sonic traria para o sistema. Enquanto isso, a Sega do Japão estava ocupada melhorando o Mega CD. No que toca ao hardware, havia uma nova versão do console sendo feita, projetada com o mesmo estilo que os consoles Mega Drive menores, que a Sega estava pronta para começar a vender. Em termos de software, a maior novidade de longe era a série Phantasy Star RPG. Foi anunciado que 2 títulos estavam em desenvolvimento para o Mega CD. O mais notável dos dois era o novo título The Return of Alice, que se passava imediatamente depois dos eventos mostrados em Phantasy Star 3, e contava a história da luta contra o renascimento do comércio intergaláctico de escravos. Esse novo episódio da saga teria 20 vezes o tamanho do jogo anterior e incorporaria áudio e clipes em anime. Captain Commando seria um porte direto do jogo da Capcom, e seria prototipado, mas não lançado como cartucho antes da transferência para o formato de CD. Havia rumores de que versões melhoradas de Phantasy Star 3 e Super Shinobi 2 estavam sendo desenvolvidas, além de títulos como Chopper Command, Power Drift e Super Gaiares. Fontes confiáveis estavam dizendo que a Technosoft estava trabalhando em uma versão para Mega CD de Thunder Force 4. A Konami embarcou no Mega CD nessa época. Entre os títulos, e alguns não confirmados, estavam versões de Castlevania 4, Contra Spirits, Life Force, Orius, Parodius, Super Contra e Super Gradius. Em 15 de outubro de 1992, o Sega CD foi lançado oficialmente no mercado norte-americano. Apesar de uma notável falta de software, os fãs leais da Sega não pareciam se importar, e o sistema esgotou em poucos meses. Cada sistema vinha com um conjunto de discos, permitindo aos compradores começar a usar seu novo aparelho imediatamente. Os discos que acompanhavam o Sega CD no EUA, Rock Paintings e Hard Hits, Sherlock Holmes, Consulting Detective, Volume 1, Sega Classics 4 em 1 e Soul Ace. Títulos de lançamento do Sega CD no EUA, Black Hole Assault, Shoka Rock, Cobra Command, Make My Video e NXS, Make My Video, Mark and The Funk Bunch, Night Trap e Sewer Shark. Considerando o preço do sistema, esses jogos inclusos foram uma boa jogada por parte da Sega.
Havia também alguns títulos para venda disponíveis no lançamento, e nas semanas seguintes da temporada de Natal de 1992, com Batman Returns e Sword Shark sendo os mais proeminentes. O console se mostrou um sucesso instantâneo com os seguidores da Sega, com todas as 50 mil unidades do carregamento inicial sendo vendidas antes do dia de ação de graças. No final, 200 mil unidades foram vendidas até o fim do ano. Muito obrigado por escutar o episódio Um Console Cedo Demais, o Sega CD. Não perca a segunda parte com a conclusão da série Sega CD. Até o próximo! Save the planet from disaster.